Olá, benditos! Como nós vimos no capítulo passado, as coisas estavam difíceis para o rei Ezequias e o povo de Judá por causa da opressão da Assíria. E hoje nós vamos ver como Ezequias lidou com esse problema que, humanamente falando, não tinha solução. Prepare-se para um aprendizado que você vai levar para toda a vida. Vamos lá? No final do capítulo passado, nós vimos que o povo não respondeu ao discurso afrontoso do Rabsaqué, conforme o rei Ezequias havia ordenado. A melhor resposta para a insolência é o silêncio. O livramento de Jerusalém não dependeria de negociações com o inimigo, mas sim da confiança em Deus. Ao tomar conhecimento das palavras do Rabsaqué e ver os seus 3 oficiais com suas vestes rasgadas em sinal de profunda angústia, a primeira reação de Ezequias foi a mesma. Rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, um tecido áspero, tipo estopa. A situação de Jerusalém era desesperadora e Ezequias tinha consciência disso. Senaqueribe já havia invadido várias cidades importantes de Judá e certamente havia longas filas de judeus sendo levados para o exílio. E Ezequias sabia que ele tinha sua parcela de culpa naquilo. Ele havia se rebelado contra o rei da Assíria e havia sido iludido pelas promessas de ajuda do Egito. É bom lembrar que mesmo quando uma questão é nossa própria culpa, ainda podemos orar sobre isso e confiar que o Senhor nos mostrará a sua misericórdia. Diante daquele quadro devastador, Ezequias tomou sua segunda atitude. Foi para a casa do Senhor, porque percebeu que precisava desesperadamente de ajuda divina. É bom destacar que Ezequias não entrou no lugar santo, que era permitido apenas para os sacerdotes, mas ele foi sim ao pátio do templo para buscar a Deus. A terceira atitude de Ezequias também foi louvável. Ele buscou a palavra do Senhor através do profeta Isaías. Ele enviou Eliaquim, o administrador, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idôneos, todos vestidos de pano de saco, para contar ao profeta Isaías o que estava acontecendo e para que ele orasse pelo povo. Ao chegarem lá, o Senhor falou por meio do profeta que ele tinha ouvido as palavras do Rabsaqué e que iria tratar pessoalmente com ele. Ao se referir ao Rabsaqué e seus homens como servos do rei da Assíria, Deus estava deliberadamente depreciando aqueles homens, como se os chamasse de meninos de recados de Senaqueribe. O Senhor Deus garantiu que lidaria pessoalmente com eles também. Quando Rabsaqué voltou para dar o relatório para Senaqueribe, soube que ele já tinha saído de Laquis e estava lutando contra outra cidade de Judá, Libna. Nesse ínterim, os assírios ficaram sabendo que as tropas egípcias, sob o comando do rei etíope Tiraca, estavam avançando para guerrear contra eles. Senaqueribe não queria lutar em 2 frentes, por isso enviou uma carta ameaçadora a Ezequias, pressionando-o para que Jerusalém se rendesse imediatamente. Quando recebeu a carta, Ezequias fez exatamente o que qualquer servo de Deus faria. Ele a levou ao pátio do templo e a estendeu perante o Senhor, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Como cristãos, de tempos em tempos, também recebemos mensagens desagradáveis. O que fazer com elas? Muitas vezes a melhor coisa a fazer é simplesmente jogá-las fora. Mas há mensagens que devem ser colocadas diante do Senhor em oração, como Ezequias fez, para termos orientação divina sobre como proceder. Ezequias começou sua oração usando o título poderoso de Senhor dos Exércitos. Ele estava em uma crise basicamente militar e esse título fazia todo sentido. Depois disse Deus de Israel, lembrando que o Senhor Deus era o Deus da aliança de Israel.
Depois ele mencionou a grande majestade daquele que habita entre os querubins e que nunca permitiria que as blasfêmias do Rabsaqué ficassem impunes. E ainda declarou que ele é o único Deus criador. Ezequias percebeu o fato mais fundamental de toda a teologia. Deus é Deus e tem todo o poder e todos os direitos sobre toda a criação. Podemos quase sentir a fé de Ezequias crescendo enquanto ele orava isso. Em sua oração, o rei traça o contraste entre o Deus vivo e os deuses falsos das nações que os assírios já conquistaram. Mas Ezequias orou confiante de que o Deus vivo os salvaria, para que todos os reinos da terra soubessem que somente Ele é o Senhor. A resposta gloriosa que preenche o restante do capítulo veio porque Ezequias orou. Obviamente, Senaqueribe não sabia com quem estava lidando, pois Deus já havia decidido defender o seu povo e derrotar os assírios. Os assírios se orgulhavam das suas conquistas, mas quem estava realmente no comando era o Deus de Israel. Mesmo sem saber, eles deviam seu sucesso ao Senhor. Senaqueribe e seu exército seriam totalmente derrotados e humilhados. Deus colocaria um gancho ou um anzol no nariz do rei assírio e iria puxá-lo como um boi de volta para casa. Ou, como um cavalo bravo, o freio de Deus iria fazê-lo voltar pelo caminho por onde veio. A invasão assíria também impediu a semeadura naquele ano, mas Deus prometeu que nada faltaria ao seu povo. Quando a ameaça se dissipasse, eles encontrariam colheita suficiente para o sustento de toda a nação. Enfim, o rei da Assíria não entraria em Jerusalém porque Deus estaria de prontidão para defender a cidade por amor do seu nome e por amor ao seu servo Davi. Note que o rei Davi havia morrido quase 300 anos antes disso, mas Deus ainda honrava a sua promessa. O que aconteceu na sequência foi que, de maneira poderosa, Deus acabou com o poder da Assíria em uma noite, quando 185 mil soldados morreram pelas mãos do anjo do Senhor. Contra todas as probabilidades e expectativas, exceto a expectativa da fé, o exército assírio foi repelido sem ter atirado uma flecha sequer em Jerusalém, como o Senhor havia falado através do profeta Isaías. O imparável foi parado e o invicto foi derrotado. Senaqueribe e alguns poucos foram poupados e voltaram para sua terra. Mas, acreditem, com o seu coração ainda cheio de orgulho. A história conta que após sua retirada de Judá, Senaqueribe encomendou um registro chamado Anais de Senaqueribe, ou o Prisma de Taylor, que pode ser visto no Museu Britânico. Nesse documento, ele narra orgulhosamente todas as suas conquistas até chegar em Jerusalém, mas omite a sua derrota humilhante. Uma informação importante aqui é que entre os versículos 37 e 38 passaram-se cerca de 20 anos. Talvez Senaqueribe pensasse que havia escapado do julgamento de Deus, mas quando Deus fala, Deus cumpre. E Deus disse que ele voltaria para a sua terra e lá seria morto à espada. E assim aconteceu. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Ele encontrou o seu amargo fim nas espadas seguradas pelas mãos dos seus próprios filhos. Deus deu uma grande vitória ao seu povo. Tudo finalmente estava em paz, até que um dia, Ezequias começou a se sentir muito mal e então descobriu que tinha uma doença mortal. Mais uma vez, a estrutura do rei de Judá foi fortemente abalada. E é sobre a doença do rei que nós vamos falar no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito. Até amanhã.